Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que creem, não que acreditam, mas aqueles que creem. Uma coisa é você acreditar em Deus, outra coisa completamente diferente é crer em Deus. Quando você crê, você faz aliança com Deus, você se entrega, você se rende 100%. Quando a pessoa acredita em Deus, não quer dizer nada, é apenas dizer que acredita, mas ela não toma atitude. E a crença, a fé verdadeira, ela é inteligente, ela envolve atitudes que realmente mostram que a pessoa crê. É como nós temos falado, enquanto a pessoa está namorando, ela acredita na outra pessoa. Mas quando elas decidem a casar, então aí já há um comprometimento, aí já se assume uma fé, ou melhor, uma crença um no outro. Então a fé, quando nós falamos de fé em Deus, a crença em Deus, ela envolve entrega total, ela envolve rendição total. É isso que significa crer em Deus. O texto sagrado de Atos diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas quantas pessoas têm crido em Jesus e a casa tem sido descrente de tudo e de todos, não é verdade? Por quê? Porque as pessoas pensam que crer é acreditar, que acreditar é crer. Não! Quando a pessoa crê, ela assume compromisso, ela casa, ela assume a vida da outra, uma assume a vida da outra. E é o que acontece na fé, quando nós assumimos a nossa fé em Jesus, Ele, o Senhor Jesus, assume a nossa vida para Ele. Então, há um casamento, uma aliança, que isso é irrevogável. Então, a pessoa que crê, recebe, mas a pessoa que não crê, não recebe. A pessoa que acredita, não recebe, mas a pessoa que crê, recebe. Então, minha amiga, veja o que o apóstolo Paulo, na sua carta, na sua epístola, para os cristãos romanos, naquela altura em que ele escreveu a carta aos romanos, ele viu que muitos cristãos eram jogados na arena, aos leões, eram lançados aos tigres de forma cruel e de forma sem nenhuma consideração pelo ser humano. Assim fazia o imperador romano, os imperadores romanos, eles usavam as pessoas para alimentarem os leões. Aliás, usavam as pessoas, não, usavam os cristãos para alimentar os leões. Mas Paulo, então, escreve de forma bem clara de que o cristão, o verdadeiro cristão, não apenas acredita, mas ele tem um envolvimento mais profundo
com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele chega ao ponto de dizer o que você vai ler agora. Vamos ler. Ele diz para os cristãos: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Quer dizer, vocês não estão na carne, vocês estão no Espírito. Espírito com letra maiúscula refere-se ao Espírito Santo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito Santo. Se é, aí ele coloca uma dúvida, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então fica claro, claríssimo, que a fé envolve muito mais do que acreditar. Envolve um compromisso, envolve um casamento, envolve uma aliança, envolve um concerto com Deus. Então, é assim que funciona, porque, de fato e de verdade, quando a pessoa se entrega, se rende ao Senhor Jesus, ela recebe o Espírito Santo, mas recebe se ela realmente se entregar de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua mente. Do contrário, ela não recebe o Espírito Santo. Então, nós temos dentro das igrejas muitas pessoas que acreditam que têm o Espírito Santo, mas os frutos delas realmente não batem, não combinam com o Espírito que ela diz que tem, que elas dizem que tem. Então, você, minha amiga, meu amigo, quando recebe o Espírito de Deus, se você é uma pessoa nervosa, uma pessoa triste, se você é uma pessoa que tem depressão, qualquer pessoa depressiva, quando recebe o Espírito Santo, imediatamente fica curada. 100%. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus dentro de nós. E chega ao ponto, o apóstolo Paulo, de dizer que quem não tem o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus, não pertence a ele. Então você vai verificar agora o testemunho dessa criatura que recebeu o Espírito Santo. Ela vai falar do que foi a vida dela. Ela vai falar das tristezas que ela tinha. Depois ela vai falar assim, olha, quando eu recebi o Espírito Santo, aí a vida dela mudou. É isso que tem que acontecer. Vamos assistir. Meu nome é Cristiane Okabe, eu sou bióloga, fiz mestrado em nefrologia, vim de uma família de classe média e com a disciplina oriental, de japoneses. Apesar da disciplina que era bem oriental, bem forte, dentro de mim eu era bem frágil. Eu era uma pessoa bem sentimental. E eu agia muito conforme o coração. Eu me relacionei com um rapaz que eu amava ele, de fato. Eu acreditava naquela relação e achei que fosse casar com ele. Até que eu descobri uma traição. A traição foi tão forte que eu me peguei uma noite tão triste, tão amargurada, que para mim a solução seria tirar a minha vida. E aí eu tomei, minha mãe na época, ela era instrumentadora cirúrgica e ela tinha 3 gavetas de aproximadamente uns 50 comprimidos, mais ou menos. E eu tomei todos os comprimidos e fui dormir. E aí eu comecei a fumar, comecei a ir para baladas, comecei a fazer simpatias para minha vida sentimental, colocava velas com mel para atrair a pessoa que eu gostava. O tempo foi passando e até que eu conheci o meu atual marido, o Felipe. E ele, no começo do namoro, a gente se dava tudo bem, eu achava que ele era um príncipe, né? A família toda gostava muito dele, porque ele me tratava tão bem, porque falavam, até chamavam ele de Príncipe Phil. Eu tinha muita expectativa nele, eu coloquei todas as minhas forças, todas as minhas expectativas, todos os meus sonhos, depositei nele. E depois de 3 anos, o Príncipe Phil resolveu tornar sapo. A gente começou a brigar bastante, as agressões eram muito verbais. Eu vi que ele começou a beber
e ele não bebia antes. Eu vi que ele começou a me deixar de escanteio. Eu tinha um sonho de casar e eu vi ele trocando de carro. E a gente começou a se distanciar. Eu tinha bastante culpa nessa história do príncipe virar sapo. Porque eu era irritante, eu era rixosa, chata. Tudo tinha que ser do meu jeito. E aí, com o tempo, foi passando e as brigas só se tornaram cada vez mais frequentes. Até que um dia, depois de um tempo, eu, bem sucedida na minha carreira, com um projeto de fazer um doutorado, de ir para fora, estudar no exterior, tudo, o meu noivo resolveu me contar que estava me traindo pelo telefone. E o príncipe, que virou sapo, virou um monstro para mim depois. Ele me contou tudo em detalhes que estava acontecendo, quantas pessoas ele havia me traído, com quem ele havia me traído, o jeito que ele me traiu, me contou todos os detalhes. O meu objetivo, quando eu descobri a traição dele, foi: eu vou me vingar, porque até então eu falava, não vou trair, por uma questão de caráter, né? Eu não vou trair, nunca vou trair. E aí eu me vi falando, eu vou trair, eu vou fazer pior do que ele fez comigo, e depois que ele souber da traição, eu vou me matar. Nesse dia que ele me contou toda a verdade, eu senti a pior das mulheres, desvalorizada, me achava muito feia, eu estava machucada, estava ferida, realmente, estava precisando de ajuda. Até que o monstro resolveu me fazer um convite. Me chamou para ir num lugar. Eu falei, que lugar é esse? Ele falou, é um lugar que eu saí diferente e que eu sei que é o caminho certo, que é o melhor caminho, e eu tenho certeza que vai ser o melhor caminho para você também. Aí eu falei, uau, né? Que lugar é esse, né? Que eu vou ser feliz, né? Aí ele falou assim, é na Igreja Universal. Aí eu falei, oi? Igreja Universal? Eu falei, não, você pode me levar em qualquer outra igreja evangélica, mas Igreja Universal, eu não coloco meu pé lá. Desculpa, eu não vou. Eu tinha muito preconceito, né, contra a Igreja Universal, né, através das redes sociais, através das mídias, da televisão. Lá não confio nesse trabalho, não vou ser ajudada lá. Eu não vou na Igreja Universal, você pode me levar em qualquer outro lugar e eu não vou na Igreja Universal. O monstro falou, olha, deixa a sua carteira. Eu falei, tudo bem. Ele falou, olha, eu tenho certeza que você vai sair diferente. Deus vai falar com você. Dá uma chance para Deus. Meu primeiro dia na igreja, eu fui contrariada. Eu fui para realmente fazer a vontade dele, porque eu não tinha vontade nenhuma de estar lá. Comecei a prestar atenção no que era dito e eu falei, poxa, gostei da palavra, gostei. Realmente não fui coagida, não fui roubada e gostei. E quero mais disso, mais daquelas palavras. E aí eu decidi realmente nos outros domingos, nas outras reuniões, comecei a ir praticamente todos os dias à igreja. Que injusta, né, que eu fui. Um lugar que realmente eu achei que fosse uma outra coisa, fosse totalmente diferente do que eu pensava, do que os outros me falavam. Aquele lugar estava me fazendo bem. E eu queria mais, eu queria estar mais naquele lugar. Eu dormi muito bem, eu comecei a ver realmente sentido na minha vida. Eu comecei a pensar, puxa, existia uma esperança para a minha vida, uma solução para aquilo tanto que eu buscava, aquela felicidade, aquela alegria que eu saí, que eu nunca fazia tanto tempo que eu não tinha aquela experiência, aquela alegria, aquela felicidade. E eu saí de lá esbanjando a alegria, esbanjando. Tanto que o meu noivo nem precisou ficar insistindo para eu voltar, para eu ir para as reuniões. E eu queria. A minha entrega foi bem rápida. Eu realmente estava disposta a obedecer em tudo, né? Tanto que
logo eu me batizei, praticamente um mês depois eu me batizei nas águas. O mais difícil para mim nessa caminhada foi a parte do perdão. Então, como eu era uma pessoa muito sentimental, ainda vinham os pensamentos de, ele não mudou, você está com ele, mas ele não mudou, ele não vai mudar, os pensamentos vinham. Mas aí eu comecei realmente a ver que ele era um outro homem, ele transparecia ser um outro homem, e que mesmo ele com um monte de coisa errada, eu também tinha minha parcela de culpa. E eu falei, eu preciso colocar uma pedra nesse assunto. Eu não vou nunca mais falar nada do que aconteceu. Eu firmei um propósito, eu estava tão disposta a pagar o preço que eu firmei um propósito com Deus de ficar 21 dias sem se tocar, eu e meu noivo. Nada de abraço, nada de beijo, nada. Só conversar de longe para receber o Espírito Santo, porque para mim, né, era algo bem difícil, era sacrifício, né, ficar longe dele, né? Eu queria a presença dele. E eu falei, não, vou me santificar, né? Vou me santificar para Deus, eu vou buscar mais a Ele, vou ler mais a Bíblia. Eu comecei a ler os livros, eu praticamente engoli os livros do Espírito Santo, os Passos de Jesus. Eu amava ler, amo ler livros. Foi marcada uma vigília e como eu amava as vigílias, eu fui determinada que eu não ia sair de lá sem o Espírito Santo. E nessa noite eu lembro que estava uma guerra fora na minha vida profissional. Estava passando por um monte de injustiça. Mas quando eu cheguei ali, eu falei, Deus, eu não quero nada, eu só quero o Senhor dentro de mim. Só quero o Senhor. Eu não quero vida profissional, eu não quero vida sentimental, eu não quero casamento, eu só quero o Senhor. Porque eu sei que se eu não tiver o Senhor, se eu não tiver o Senhor dentro de mim, eu vou cair, eu vou voltar a ser aquela Cristiane. Vai ter um momento que a minha carne vai falar mais alto. Então eu preciso do Senhor para resistir a mim mesmo, para resistir às ciladas. E nessa noite, mais ou menos umas 3 da manhã, eu lembro, eu não sabia se eu dava risada, se eu chorava. Eu estava tão feliz. E eu lembro que eu despertei, eu fiquei tão alegre que eu saí da igreja, da vigília, e de madrugada eu comecei a falar para todo mundo, falar para minha mãe. Minha mãe olhava assim, falando, essa menina tá muito feliz a essa hora. E foi um momento muito, muito bom. Aí comecei a falar mais de Deus para as outras pessoas, falar da alegria que eu estava sentindo. As pessoas não entendiam muito bem. E ali as lutas estavam maiores e eu estava cada vez mais feliz, ninguém entendia nada. Mas essa alegria que eu estava sentindo era porque eu tinha certeza que Deus era comigo. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu comecei a ser uma outra Cristiane. Aquela Cristiane que era rixosa, mandona, briguenta, né? Virou uma Cristiane calma, virou uma Cristiane com mais razão do que o sentimento. Então eu pensava mais antes de agir, eu virei outra pessoa. Eu não conseguia ter os mesmos gostos que eu tinha antes, eu não tinha prazer em estar em lugares que eu estava antes. E com o Espírito Santo, hoje realmente eu sou esposa. Eu casei, sou muito bem casada, amo meu marido, tive todo o sucesso profissional que minha família sempre almejou para mim, mas os valores de família, de se auxiliar do meu marido, são muito mais presentes do que o sucesso financeiro. Eu conheço a Deus, eu provei dele. Eu conheço, Ele está dentro de mim. O Espírito Santo para mim é o meu tesouro, meu bem maior. Eu não troco Ele por nada nesse mundo.
prazer nenhum, nada nesse mundo, nem marido, nem carreira, nada, nada nem ninguém. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Quando Deus apareceu para Abraão, ele disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus empenhou a sua palavra, a sua autoridade, a sua divindade e a sua promessa 7 vezes a Abraão. E com essas bênçãos, ele foi bem-sucedido em tudo. Quarta-feira, na Escola da Fé, participe do estudo da fé de Abraão. Lições e aprendizados que irão despertar a grandeza de Deus na sua vida. Você irá aprender como ser bem-sucedido em tudo. Quarta-feira, o estudo da fé de Abraão, às 15h20, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Pois é, minha amiga e meu amigo, para você ter uma ideia, apenas uma ideia, da grandeza da chamada de Abraão, porque a chamada de Abraão é a chamada que Deus faz para cada um de nós hoje. Deus, falou através do profeta Isaías: olhai para Abraão. Quando eu o chamei, ele era um só. Olhai para Sara, que te deu a luz. Quer dizer, nós temos em Abraão e também Sara os nossos
pais na fé. Então, quando nós queremos que Deus nos abençoe, como ele abençoou Abraão e Sara, nós temos que olhar para eles e ver o que eles fizeram para que agradassem a Deus e tivessem os céus abertos. Porque Abraão tornou-se a própria bênção. Sabe lá o que é você tornar-se a própria bênção? Pois é isso que Deus quer fazer com você. O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, fez isso na vida da Cristiane e ele faz na vida de todas as pessoas que deixam tudo para trás e que se lançam de corpo, alma e espírito na sua palavra. Mas como que nós fazemos isso, o bispo? O que nós temos que fazer? Então, todas as quartas-feiras, nós temos o estudo sobre Abraão. Essa figura eminente, a figura mais extraordinária, depois de Jesus, é claro, né? Mas Abraão é o exemplo de fé para que nós possamos seguir. E você é o nosso convidado para participar. Nesta quarta-feira, então, às 8 da noite, nós estaremos com vocês aqui no Templo de Salomão. Mas em todas as igrejas universal do Reino de Deus, o estudo será o mesmo. Você é o nosso convidado. Agora, nós vamos assistir mais um testemunho que fala sobre as notícias falsas. As notícias falsas não apenas impedem a pessoa de conhecer a verdade, mas como também faz retardar a mão de Deus na vida dessa criatura. Vamos assistir esse belíssimo testemunho que você vai aprender muito com ele, com certeza. Meu nome é Eduardo Santiago, eu sou advogado em São José dos Campos. As informações que eu tive a respeito da Igreja Universal, e em especial do Bispo Edir Macedo, chegaram a mim através da mídia falada e escrita, televisiva. Na época eu era assinante de revistas semanais que traziam notícias sobre o que estava acontecendo, principalmente no Rio de Janeiro, depois daquele evento no Maracanãzinho, que encheu, que lotou, onde eles focaram muito como se estivesse sendo roubado o povo, como se eles estivessem levando sacos de dinheiro. E mais tarde se descobriu que não eram. Posteriormente, o Bispo Macedo veio a ser preso e tanto é que eu, como advogado, quando ele foi preso, apesar de eu ter um ranço, não era aversão, não era um ranço mesmo. Eu não podia ouvir falar Bispo Macedo para mim, que para mim era bandido. Era a forma como ele falava com as pessoas, que se eles crescem, poderia mudar a vida, a situação que eles estavam passando. Isso me incomodava porque eu não acreditava que isso pudesse acontecer. E quando tinha o Bispo Macedo, ele entrava, eu desligava a televisão. Quando ele entrava na rádio, eu mudava de rádio. E assim foi indo. Eu tinha esse ranço, eu não gostava. Só se mostrava Zé Povinho. Só mostrava gente pobre. Só mostrava gente que, eu não diria ignorante, mas eu diria assim que desconheciam a lei, desconheciam muitas coisas e estavam sendo, então, como? Manipulados. Essa é a minha visão. Para mim, ele enganava o povo com a palavra. Ele ele sabia falar muito bem, um poder psicológico sobre as pessoas, que eram pessoas muito simples e que eram fáceis de serem enganadas. Essa era a minha visão. Eu não ia na igreja, então eu não podia julgar muito porque eu não experimentava aquilo. Via que existia, na minha concepção, existia uma manipulação, mas eu não via isso acontecer. Isso chegava a mim pelas revistas e pela mídia. A minha esposa, ela tinha uma farmácia e ela estava tendo problemas na farmácia. E eu, como advogado, comecei a ter problemas na minha vida profissional. A minha mãe, ela não era da igreja nem nada, mas eu não sabia que à época, ela é falecida hoje, ela escutava o rádio. Naquela época tinha muito programa de rádio. Era mais forte do que hoje. Hoje a TV é mais forte, eu acredito, nesta nossa região. Aí ela falou para minha mulher, vai lá,
vai nessa igreja, essa igreja nova que tem aí, vai lá nessa igreja. Mas a primeira reunião realmente que eu lembro de chegar e falar, eu vim para isto, para buscar alguma coisa, foi numa reunião de segunda-feira também. Ali eu fui mais ou menos igual Tomé. Advogado é um problema sério, viu? Advogado, se ele não for ler, não existe. O pastor falava lá, eu vinha ver aqui. Ah, não, tá aqui. Ele falava lá, eu levava um caderninho e anotava. Tá aqui. Aí eu comecei a ver que o que se pregava no altar, dentro da igreja, era aquilo que estava escrito na Bíblia. Essas palavras foram entrando, foram modificando a minha forma de ver o mundo, de ver as coisas. Já naquela época eu já fazia um trabalho com drogados, já fazia um trabalho com o pessoal desabrigado, esse trabalho que eles fazem à noite no Anjos da Madrugada, já fazia um trabalho de resgate das pessoas, visitas aos presídios, e eu me enganjei nisso também, e comecei a fazer esse trabalho. Então, para mim mudou. Quando eu passei a participar e convidar as pessoas para irem à igreja, quando mudou meu pensamento, eu comecei a ver que não, as pessoas eram espontâneas, ninguém é obrigado a nada lá. Eu convidava e falava, ó, você está com preconceito, você está preocupado com dinheiro? Entra sem carteira, deixa a tua bolsa em casa, deixa a tua carteira no carro, entra, ó, vai buscar Deus. Quando você chega, você muda. Eu mudei bastante, mudei o meu jeito de ser, de falar, de agir. Eu me senti enganado, né? Realmente, você pensa uma coisa e você vê o que está acontecendo, você se sente enganado. E aí, quando você chega no local, você vê que é outra coisa, você fala, pô, não é nada daquilo. Eu, pelo menos, procuro saber realmente se é fake, se não é. Se é verdade, se é mentira. Eu vou procurar em sites específicos da mensagem daquela situação. O negócio de que foi assim, foi assado, depois você vai ver e não é nada daquilo. Não, eu vou na fonte, vou ver o que foi decidido. Se você tem preconceito em relação a dinheiro, deixa a tua carteira em casa e vá de peito aberto, vá de coração, vai escutar. Te pediu, você não é obrigado a dar. Tira aquela sensação de, eu vou com preconceito. Tira o preconceito, deixa em casa, deixa a carteira também. E vem para a igreja para escutar o que está sendo passado. Tem dúvida? Leva a Bíblia. Convido você, pode vir. Você não vai se arrepender. Neste domingo, direto do Templo de Salomão, o grande clamor contra as afrontas da sua vida. Se você vive afrontado, foi traído e o casamento acabou, foi diagnosticado com uma grave doença, os filhos nas drogas, perdeu o emprego, faliu, creia, é possível vencer essas afrontas. Assim como o rei Ezequias não aceitou as ofensas e ameaças de Senaqueribe, rasgou suas vestes reais, vestiu pano de saco, foi ao templo, apresentou a Deus a carta de afronta e disse: Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abra, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Senhor. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor foi enviado e Senaqueribe foi derrotado, e os seus 185.000 soldados foram aniquilados. Houve a vitória. É nesta mesma fé que, neste domingo, direto do Templo de Salomão, vamos levantar um grande clamor a Deus contra as afrontas da sua vida. Não importa a sua religião, traga a sua carta de afronta, venha vestido de pano de saco e esteja conosco neste domingo, no grande clamor contra as afrontas da sua vida. Às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Meu nome é Maria Aparecida Jesuíno, tenho 55 anos. Antes de eu chegar à igreja Universal, eu era uma mulher muito depressiva, eu tinha depressão, uma pessoa muito infeliz, dentro de mim existia uma infelicidade. Eu cheguei ao ponto de tentar um suicídio,
Minha filha na época tinha 4 anos. Eu me jogar do 14º andar com ela, mas algo me impediu naquele momento. E eu desci do prédio, eu encontrei com uma moça. Ela falou, dona, falou de Jesus para mim. Ela falou, a senhora está sofrendo, né? Eu falei, tô. Aí contei a história para ela, ela falou para mim que existia um caminho. E ela me levou até a Igreja Universal. E eu fui para a Igreja Universal. Chegando lá, recebi uma oração do pastor. A partir do momento que eu saí dali, eu já saí diferente. Ali começou a minha caminhada. Ali começou os meus passos. A depressão foi embora, o desejo de suicídio foi embora. Logo em seguida já consegui arrumar trabalho, né? Alugar um canto para me morar. Tudo na minha vida já foi fluindo diferentemente. Tudo, em geral. Comecei a ser dizimista fiel, né? Fazer as coisas, ser fiel a Deus no altar, em tudo. Aí, a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, me bateu um desejo de ganhar almas, de fazer por as pessoas aquilo que um dia fizeram por mim. Me veio uma afronta que eu não esperava. Me deu uma dor de cabeça muito forte e nessa dor de cabeça eu fui ao médico, cheguei lá, foi diagnosticado que eu estava com dor de garganta. Só que na realidade não era dor de garganta. Vim para casa, tomei as medicações, nada resolveu. Quando eu voltei ao médico, eu já estava com caroço no pescoço. Saiu um caroço e que esse caroço, eu fui para o médico, fiz um exame e foi diagnosticado que era um câncer na rinofaringe, né, um linfoma na rinofaringe. Fui fazendo exame, passei por 3 cirurgiões, nenhum conseguiu fazer cirurgia, porque falou que era uma localidade muito ruim. Era impossível de fazer a cirurgia ali. E me encaminharam a um tratamento de radioterapia e quimioterapia. Aí eu já perdi uma audição. Fiquei sem ouvir pelo ouvido. Logo em seguida, eu perdi a voz. Eu não falava. E parei de me alimentar. A garganta tampou. O tumor, quanto mais eu tomava medicamento, químio e rádio, o negócio complicava. Existia dentro de mim uma revolta muito grande, sabe? Porque eu servi o Senhor Jesus, sendo dizimista fiel, sendo ofertante, vivendo uma vida no altar, mas aquilo que eu estava vivendo, e de repente me veio essa afronta. Uma doença incurável, pela medicina não tinha cura. Toda a família foi chamada que eu ia morrer, eu não ia passar daquele ano, eu não ia passar o ano novo. Isso foi em dezembro de 2017 para entrar 2018. Eu não ia passar. Todo mundo falou, chamou, reuniu todo mundo. Então eu estava desenganada, não falava, não comia, estava morta em cima de uma cama, cheirando mal. Estava morta em cima de uma cama, cheirando mal. Eu chamei um familiar meu, eu falei, eu quero ir para o altar. Conversei com essa pessoa pelo WhatsApp, pedi para que ela me comparecesse, eu conversei com ela pelo WhatsApp porque eu não falava, eu usei tudo, peguei tudo que eu tinha, ajudas de custo que eu recebi, aquilo que as pessoas me traziam para me comprar o remédio e comprar a alimentação que era pela sonda, que eu usava sonda, né, para me alimentar. Mas dentro de mim existia uma vida, que era o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre me mostrou que eu iria vencer. E eu fui para esse altar, coloquei tudo. Eu fiquei um dia sem me alimentar, porque eu não tinha com que comprar minha alimentação, porque eu tinha colocado no altar. Retornei ao médico, andando, que eu entrava de cadeira de roda, porque eu não andava. Entrei andando, o médico olhou para mim e olhou para minha parente e olhou assim e falou, Dona Maria Aparecida. Eu olhei para ele, sim senhor. Ele falou, não é a senhora. Eu falei, sim senhor, sou eu. Ele falou, não é. Eu falei, sou eu. E ele ficou falando que não era eu. Minha sobrinha falou que era. Aí ele falou, a senhora é uma das primeiras pacientes minha que venceu um tratamento. Eu falei, não, doutor, quem venceu foi o Espírito Santo, foi o Senhor Jesus por mim. Eu venci.
Aí eu fiz o exame, entendeu? Aí quando eu levei lá para o médico, ele falou, olhou o exame, balançou com a cabeça e falou: parabéns. Eu só tenho que te dar os parabéns, que seu Deus funciona. Nunca abandone esse seu Deus. E deu escrito assim: rinofaringe normal. Eu me alimento muito bem, graças a Deus, né? Cuido da minha casa muito bem. Por sinal, estou cuidando até de um neto agora, né? Cuido muito bem das minhas atividades. Faço a obra de Deus. Hoje eu não sinto nada, nada, nada. A audição voltou, a minha voz voltou, tudo normal, tudo normal. O altar para mim representa a minha vida. O altar para mim representa tudo, tudo na minha vida. Sem o altar eu não tenho vida. Hoje eu vivo o altar. Tudo que eu vivo hoje é o altar. Não vivo sem ele. Ele é minha vida, ele é minha inspiração, ele é minha direção. Ele é meu ar que eu respiro. É o altar. O altar para mim é tudo. Só Deus mesmo, né, minha amiga, meu amigo? Por que o altar? Por que o altar é tudo para ela, para a Dona Maria José? Porque o altar representa Deus. A gente não pode tocar em Deus porque Deus é espírito. Mas quando você sobe no altar, é como se você subisse ao colo de Deus. Por quê? Porque o altar é o que santifica a oferta. Então, se a oferta é de meia boca, o altar não aceita. O altar não aceita meia oferta. Ou é ou não é. Então, porque a oferta representa você, a oferta representa eu. Então, quando o cidadão sobe ao altar, sobe no propósito de colocar toda a sua vida, toda a sua força, todo o seu vigor. Porque esse é o grande mandamento da lei de Deus. Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma. Quer dizer, tudo. Quando a pessoa sobe no altar com tudo que tem, inclusive as suas mazelas, seja câncer, seja tuberculose, seja miséria, seja pobreza, seja lá o que for, seja lá o problema que for, quando a pessoa sobe no altar com aqueles problemas todos, aquele pacote de problema e coloca ali no altar, o altar santifica a oferta, quer dizer, potencializa a oferta e faz notória a presença de Deus. Então, minha amiga, meu amigo, nós, neste domingo, estaremos apresentando a Deus a carta de afronta. A carta de afronta que Senaqueribe levou para o rei Ezequias e os Senaqueribes de hoje trazem para a gente. Então, você é o convidado. Se você tiver fé para ir, vai, porque você vai conquistar aquilo que é impossível para os homens. No caso da Dona Maria José, não havia outra solução. Ela não tinha nada a perder, porque a vida dela já estava confinada mesmo à morte. Mas, a partir do momento que ela colocou toda a sua vida no altar, em forma de oferta, então, do altar veio a resposta. E hoje ela está aí para dar testemunho da grandeza de Deus, da mesma forma como aconteceu com Ezequias, quando apresentou a carta de afronta de Senaqueribe para com ele e todo o povo de Israel, o povo de Judá. Então você é o nosso convidado. Agora, é claro, ninguém é obrigado a fazer isso. Ninguém é obrigado. Você não é obrigado a ir para o Roncó e ficar lá 21 dias, não é verdade? Não é verdade? Você não é obrigado a fazer sacrifício de animais, você não é obrigado a fazer aqueles sacrifícios macabros para as entidades, você não é obrigado. Você faz porque você crê, acredita. Da mesma forma, é na Igreja Universal. As pessoas que creem, sacrificam. As pessoas que não creem, não sacrificam. Agora, tem uma coisa, você não pode ir para sacrificar mais ou menos. Ou é ou não é. É tudo ou nada. É tudo o que você é, tem ou pretende ser, por tudo o que Deus tem e quer dar a você. Essa é a fé da Igreja Universal do Reino de Deus, que não tem sentimento. Que não tem sentimento. É aquilo assim, ou é ou não é.
Graças a Deus. Uma vida limitada, fora dos padrões da fé, longe da realidade, da promessa que Ele fez a uma raça eleita, filhos de Deus, jamais podem se conformar, não ter um legado da fé pra deixar. A fé não chora, não tem sombra de emoção, suscitos valentes de toda a nação. A força que vem da revolta faz nascer os heróis da fé, poderosos em guerra, sempre estão de pé, obtendo as promessas, tem a natureza da fé, derrama o sangue em sacrifício e conquista o que quer, herdeiros da justiça não se curvam ao chão, escrevem sua própria história, não há consolo, só vitória, não se enganam com a voz do coração. A fé não chora, não tem sombra de emoção. A fé não chora, não tem sombra de emoção, suscitos valentes de toda a nação. A força que vem da revolta faz nascer os heróis da fé, poderosos em guerra, sempre estão de pé, obtendo as promessas, tem a natureza da fé, derrama o sangue em sacrifício e conquista o que quer, herdeiros da justiça não se curvam ao chão, escreve sua própria história, não há consolo, só vitória, não se enganam com a voz do coração. A fé não chora, não tem sombra de emoção. Meu nome é Jaqueline Ribeiro, tenho 46 anos, sou técnica capilar. Desde a minha infância, eu sempre vi o meu pai e minha mãe brigarem muito. Eu vi muitas ofensas em palavras e agressões. Meu pai, chegou um tempo que meu pai tinha uma arma dentro de casa. E até no momento de discussão entre ele e a minha mãe, ele chegou a pegar essa arma, onde deu um tiro e pegou no guarda-roupa do quarto dos meus irmãos. E isso foi minha infância inteira. E aí foi muito difícil. E aí eu fui trabalhar, parei meus estudos, fui trabalhar. Conheci um colega de trabalho, onde eu comecei a namorar e casei aos 18 anos. E aos 20 eu fui mãe. Referência de família não tinha. Entrei num relacionamento como se eu quisesse tampar um buraco. Na realidade, o meu casar não foi exatamente porque eu queria casar. Eu queria casar porque eu queria tampar aquele buraco. Eu não tinha ninguém. E eu achava que eu casando, tanto que eu queria ter uma família grande. Eu falava assim que eu queria ter 4 filhos, né? Só que quando eu casei, aos 6 meses, já teve a primeira discussão. E aí ele tinha bebido bastante, ele começou a circular a mesa com uma faca, queria tirar minha vida. E naquele momento uma pessoa chegou, conseguiu intermediar, e foram muitas brigas no casamento, desde o início. Muitas brigas, muitos ciúmes doentio. Mas eu acabei acostumando. Infelizmente, até você tratar mal, você se trata mal, você acaba acostumando. Eu falo assim que eu amava ele muito mais do que Deus. Eu tinha muito medo de perder, eu não conseguia imaginar perder o meu marido naquele momento. Eu não conseguia imaginar viver sem ele.
E quando eu descobri que ele me traiu, o meu mundo caiu. Aí veio tudo abaixo. A minha dependência, o amor que eu tinha por ele era tão doentio que eu queria ficar com ele. Eu queria. E aí eu fui conivente e aceitei a traição dele. Na hora do relacionamento, eu acho que era a pior parte de tudo. A pior parte era naquele momento que eu imaginava que eu estava ali e sabendo que o meu marido havia deitado com outra mulher. Eu acho que eu não sabia o que era uma depressão. Hoje é uma evidência, hoje consegue se identificar muito grandemente uma depressão. Eu chorava muito, eu sentia muita tristeza, muito vazio, tinha pavor de ficar sozinha. Eu morria de medo de ficar à noite sozinha na minha casa. Aí eu comecei a procurar a medicina. Eu não sabia que eu estava com depressão. Eu não sabia o que era uma depressão. E quando eu terminei de fazer o último exame no cardiologista, depois de passar de uma bateria de exames, ele falou: dona Jaqueline, a senhora está numa depressão muito profunda. Olhou para ele e falou: você tem que cuidar da tua mulher. Porque se você não cuidar dela, ela não vai conseguir. Ela vai entrar num buraco que ela não vai sair. O cuidado dele comigo foi sair dali, me deixar em casa e ir com a amante dele. Comecei para balada. Muito. Eu saía de terça a domingo. Aí eu comecei a ingerir bebida alcoólica. E aí já não fazia mais efeito. Porque eu bebia, e eu queria só saber de dançar, e beber. Eu comecei a viver através de muita medicação, porque eu não dormia, eu não conseguia comer. Aí eu comecei a mexer na minha saúde, porque eu já comecei a emagrecer muito, eu não tinha vontade de comer. Aí eu saía, muitas das vezes, eu batia uns desesperos na madrugada, que eu saía na rua. Queria encontrar ele, eu queria saber onde ele estava, eu queria saber onde que ele estava naquele momento. E eu voltava, andava, voltava. Ia no portão, voltava, olhava para o céu, chorava e chorava. Minha vida era chorar. Eu pensei em me enforcar. Eu tenho uma escada na minha casa. E eu deitava na minha cama e eu falava: se eu colocar uma corda aqui, né? E eu pular, eu sei que vai acabar todo o sofrimento. Se eu tomar uma medicação... Uma vez eu cheguei no centro de São Paulo, no Viaduto Chá, e eu queria me jogar lá de cima. E eu queria dar um basta. O que me fazia não deixar fazer isso eram meus filhos. Porque eu falava: quem vai cuidar dos meus filhos? Eu já tive uma infância que não foi boa, eu já não tive pai presente, eu não tive minha mãe. Meus filhos vão ter a mesma vida que eu tive, então eu achava que não era justo com eles. Eu escutava o falo que eu discuto. E muitas das vezes eu via a hora que chegasse 1h da manhã, que acho que é por volta de 1h da manhã que passa, que naquele momento estava passando aqui dali, eu falava assim: por que ele sabe o que está acontecendo na minha vida, né? E eu achava muito interessante, que eu falava assim: nossa, essa hora, esse pastor falando essa hora, né? Em vez de estar dormindo, está essa hora, mas eu falei: para mim está sendo bom isso. E eu vim. Quando eu cheguei aqui, eu não entendia nada. A primeira coisa que impactou, que eu falei assim: tem alguma coisa diferente aqui. Só que eu não conseguia entender. Na realidade, eu fiquei tão assim, impactada com tudo aquilo dali, eu não conseguia entender. Eu via a oração, eu via que tinha pessoas ali que contavam testemunho, que tinham tido uma vida destruída. Eu falava assim: mas se acontecer isso com eles, comigo também vai acontecer. Aí quando chegou a semana seguinte, e sempre falava que a primeira coisa que a gente tinha que pedir era o Espírito Santo. E aí eu comecei a buscar. Eu falei: Senhor, o que eu preciso tirar da minha vida? O que eu preciso fazer para me ter o Espírito Santo? E eu comecei a buscar. E nesse dia, eu vivia muito em redes de relacionamento. E nesse dia, o bispo, na terapia do amor, o bispo falava assim: você fica com o seu celular conversando com 10 pessoas ao mesmo tempo, nessas redes de relacionamento. E você fica assim: se você não conseguir com esse, eu tenho com esse. Se eu não conseguir com esse, eu tenho esse. Na hora que ele falou isso, porque era algo que mexeu dentro de mim, no mesmo dia eu cheguei, eu excluí tudo, eu bloqueei, tirei todas as minhas fotos, excluí e bloqueei, para não correr o risco de voltar nem nos meus e-mails. Eu comecei a obedecer. E eu comecei a buscar o Espírito Santo acima de todas as coisas. Porque, primeiro, eu queria todas as minhas áreas da minha vida resolver. Eu queria a área dos meus filhos, minha área sentimental, minha área financeira. Só que eu comecei a aprender na terapia do amor que primeiro eu tinha que cuidar de mim. O bispo deu um domingo antes, ele falava do mamon. De mamon. E eu falava assim: será que eu tenho algum mamon ainda na minha vida? Porque para mim, eu já tinha entregado toda a minha vida para Deus. Aí no domingo, quando foi pedido para ir lá na frente, e eu falei: quem é o meu mamon? E eu comecei a perguntar, eu lembrei que meu mamon eram meus filhos, que o meu coração estava totalmente nos meus filhos.
Quando eu entreguei meus filhos no altar, que eu voltei, parecia que eu já não pisava mais no chão. O bispo, nesse momento, falou assim, você pede da tua alma. Se você pedir da tua alma, o Espírito Santo ele vai vir. Aí eu tirei toda a força que eu tinha de dentro de mim. Eu tirei uma força lá de dentro das minhas entranhas. E aí eu senti um carinho, é como se eu tivesse sido pegado no colo. E eu falei assim, a partir de agora eu não estou mais sozinha. Hoje eu me considero uma pessoa feliz, que eu não tinha essa felicidade, eu tinha momentos felizes. Então, eu ser feliz hoje é estar bem com Deus e comigo mesma. Hoje eu aprendi o que é ter uma fé inteligente. Hoje eu aprendi a agir com a minha cabeça e não deixar o meu coração, porque o coração ele é enganoso e eu não sabia disso, eu tudo achava que era o coração. Tudo que eu vou fazer, eu peço para o Espírito Santo, se é da vontade dele, né? Então, as minhas decisões, todas as minhas decisões, tudo que eu vou fazer, eu falo, Espírito Santo, me guie, não me deixe errar, se é isso mesmo que eu tenho que fazer, né? Não tomo nenhuma decisão mais se não for guiada pelo Espírito Santo. Porque o que eu tenho hoje, a minha paz interior, eu poder deitar no meu travesseiro e dormir, eu não ter mais choro de angústia, de aflição, de morte, nunca, não troco por nada. O Espírito Santo é tudo na minha vida. Ele é o tudo. Sem o Espírito Santo, é melhor que Deus me leve embora. Viver sem o Espírito Santo, não tem como viver sem o Espírito Santo. Não existe, não tem. Eu não consigo imaginar na minha vida. Sem o Espírito Santo, eu não vivo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Meu Pai querido e amado, eu sei que o Senhor está aí nos céus, mas também está com todas as pessoas que te invocam na sinceridade. Às vezes a pessoa pensa, meu Senhor, que o Senhor nem existe, tamanho sofrimento que ela traz consigo. Mas eu sei, eu tenho certeza de que o Senhor está vendo essa criatura sofrendo. O Senhor está vendo os seus gemidos, está ouvindo os seus gemidos, e o Senhor quer salvá-la. Mas tudo depende de cada um de nós. Quando a gente crê, a gente se lança de corpo, alma e espírito. Foi isso que aconteceu com essa mulher. E tem acontecido com todos os demais que têm encontrado no fundo do poço a razão de viver, porque no fundo do poço não tem lugar para olhar, senão para o alto e clamar bem forte. E é aí que o Senhor entra em ação. Porque o Senhor disse, eu vivo no alto e santo lugar, mas eu também habito com o contrito, o abatido de espírito. Então eu peço que neste momento, eu não sei qual é a dor que essa criatura está sofrendo, não sei qual a razão dos seus gemidos, mas eu sei que ela está ouvindo, orando comigo, está concordando comigo de que o Senhor está aí, que o Senhor quer salvá-la, quer libertá-la. Então eu peço, meu Pai, dá um sinal para ela aqui agora mesmo, dá um sinal para essa pessoa que o Senhor é o mesmo, da mesma forma como o Senhor foi no passado, o Senhor é no presente e o será no futuro. Então penetra, meu Pai, o teu poder na vida dessa criatura para remover essa ânsia, esse desespero que se encontra dentro dela, para que ela tenha cabeça para pensar e tomar a atitude certa. Eu te peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Senhor, este povo que tem chegado até nós e que nesta quarta-feira, às 8 da noite, aqui no templo, como em qualquer outra igreja universal, haja esse encontro dela contigo. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e agradeço. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Quando
todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas. Pois é, minha amiga, meu amigo, nós vamos chegando por aqui, finalizando o programa por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Que Deus abençoe você a partir de agora, todos os dias da sua vida. Até lá. Só